alguma lesma ou caracol aí na sua horta? Não sabe o que fazer? Será que você precisa ficar preocupado? Fica aqui comigo que nesse vídeo eu vou te contar se você precisa se preocupar e o que você deve fazer para acabar com altas infestações de lesmas e caracóis aí no seu jardim. Vem comigo! Eu sou a Ju, engenheira agrônoma e paisagista. Bem-vindos de volta ao nosso canal, assim como todos os vídeos do nosso canal. Para a gente evitar o aparecimento de lesmas e caracóis no nosso jardim e entender se realmente precisamos entrar com controle, precisamos saber o que são lesmas e caracóis, qual a importância desses bichinhos para o ecossistema, precisamos entender qual o local que eles gostam de viver, como eles vivem, como se reproduzem, para então montar uma estratégia de controle. Lesma, caracol e caramujo são tudo a mesma coisa? Eles são da mesma família, da família dos moluscos, a mesma família da lula, do polvo, mexilhões, mariscos, ostras. Inclusive, um dos pratos mais típicos e mais tradicionais da culinária francesa é o escargot, que nada mais é que um caracol. E uma curiosidade, escargot em francês significa caracol. Porém, as lesmas são diferentes dos caracóis e caramujos, que por sua vez também são diferentes entre si. As lesmas são mais fáceis de identificar, porque elas não têm as conchas iguais os caracóis e caramujos. E qual a diferença entre os caracóis e os caramujos? Os caracóis, em sua grande maioria, são terrestres, ou seja, eles respiram através de pulmões, enquanto os caramujos são aquáticos e respiram através de brânquias. Embora existam algumas espécies de caracóis aquáticos, são aquáticos de água doce, enquanto os caramujos são de hábito e ambiente marinho. Por esse motivo, será mais difícil, eu diria quase impossível, você encontrar caramujos na sua horta ou no seu jardim. Ju, acho que tem alguma coisa errada, porque eu já ouvi falar de um caramujo africano que faz um estrago danado nas lavouras pelo país afora. Sim. Existe sim um molusco cujo nome popular é caramujo africano, porém foi equivocadamente nomeado como caramujo, porque ele é um caracol. Rapidamente, já que tocamos nesse assunto, você sabia que o caramujo africano, também conhecido como caracol gigante africano, é uma espécie exótica que foi introduzida no Brasil para fins comerciais em substituição ao escargot? A ideia inicial era muito boa, porém o resultado final não foi muito positivo, uma vez que essa espécie é considerada de grande porte e extremamente agressiva, tanto na procura por alimentos quanto na sua reprodução. Não possui inimigos naturais para essa espécie aqui dentro do Brasil, o que propicia um aumento muito acelerado da sua população. E além disso, compete com espécies nativas, podendo levar à diminuição da diversidade de moluscos de uma região, causando um baita impacto ambiental. E segundo Francisco José Zorzenon, pesquisador do Instituto Biológico da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, fora os danos econômicos, também possui importância sanitária, pois pode transmitir vermes causador de doenças graves à saúde humana, que podem levar à perfuração intestinal e hemorragia abdominal, resultando em alguns casos em óbito, e ainda ressalta que não se deve tocar no animal sem o auxílio de luvas ou sacola plástica. Problemão, hein? Mas vamos voltar aqui para as lesmas e caracóis naturais do nosso país. As lesmas e caracóis vivem até 2 anos e podem postar mais de 150 ovos
por ano e fazer até 6 posturas nesse período. Nas condições ideais, os ovos podem eclodir em poucas semanas, mas também podem hibernar até que a umidade seja suficiente. Esses animais produzem um muco sobre o qual se deslocam, deixando um rastro brilhante e prateado por onde passam. Por conta disso, gostam de locais úmidos e, para fugir do sol, têm hábito noturno. E é por conta desse hábito noturno que às vezes a gente só vê o estrago que esses bichinhos fazem sem ver a lesma e o caracol propriamente dito. Porque durante o dia, nas horas mais quentes do dia, elas se escondem do sol embaixo de folhas ou se enterrando no solo. Costumam sair à noite ou logo depois das chuvas e até mesmo durante o dia em dias nublados e mais úmidos. Esses animais ainda podem hibernar em dias de baixas temperaturas e estiagem prolongada. Antes de eu te falar o que você deve fazer para que esses moluscos não apareçam no seu jardim, ou até mesmo te dizer como controlar infestações dessa praga, preciso te dizer que as lesmas e caracóis são muito importantes para o ecossistema, pois são espécies detritívoras, ou seja, se alimentam de material animal e vegetal em decomposição, folhas vivas, minhocas, fungos e outras espécies de caracóis. Além disso, as lesmas e caracóis fazem parte da cadeia alimentar, servindo de alimento para pássaros e anfíbios. Então, devemos ter muita sabedoria na hora do controle. É claro que se sua horta ou seu jardim está sofrendo com severos ataques dessa praga, você deve tomar medidas de controle. Porém, se eventualmente você viu uma lesma ou um caracol e a sua horta, seu jardim continua bonitão, está tudo sob controle. Espere para agir. Continue monitorando, observando e haja apenas quando aumentar os sinais. Assim conseguimos manter nosso jardim e nossa horta saudáveis. Ju, qual é o prejuízo que elas causam no jardim? Pode parecer que não, mas as lesmas e os caracóis têm boca e uma espécie de língua que se chama rádula. Só que essa língua não é lisa igual a nossa, ela é denticulada, ela tem como se fosse vários dentinhos em volta dela. É como se fosse uma raspadeira de cavalo, sabe? E a função dessa rádula é triturar os alimentos. Então, conforme as lesmas e os caracóis vão andando sobre a folha, eles vão raspando, triturando e se alimentando dela. E depois que elas se alimentam, elas podem deixar alguns sinais na folha. O primeiro sinal é como se a folha tivesse um esqueleto e esse esqueleto ficasse à mostra, como nessa foto aqui. Dependendo da folha e de quanto tempo ela ficou se alimentando ali, ao invés de deixar essa espécie de esqueleto, ela pode deixar até furos. E além de furos, elas podem causar o amarelecimento total das folhas. E se você viu tudo isso aí no seu jardim e ainda está em dúvida se foi um molusco que causou, dê uma olhada aí e veja se você acha um rastro prateado, um muco com uma secreção pegajosa. E mesmo que você não tenha visto uma lesma ou um caracol aí no seu jardim, mas encontrou tudo isso que eu acabei de te dizer, muito provavelmente eles são sim os causadores desses sinais. Em algumas plantas, esses moluscos podem ser fatais, porque eles não atacam só as folhas das plantas, eles atacam folhas, flores, frutos e no caso de orquídeas, eles atacam até as raízes. As raízes que são praticamente o pulmão, o coração das orquídeas. As lesmas e os caracóis vão comendo, se alimentando das folhas e das raízes e assim a planta vai ficando fraca até que ela acaba morrendo por não ter de onde retirar nutrientes para se nutrir. Ju do céu, eu não quero ter infestações de lesmas e caracóis aqui no meu jardim. Eu tenho uma coleção de orquídeas. Já pensou se ela é atacada por esses moluscos? Calma, fique tranquilo. Sabendo do que elas gostam, fica mais fácil de dificultar as coisas para elas. Então, antes que ocorra um desequilíbrio populacional de lesmas e caracóis aí no seu jardim,
Vamos falar o que podemos fazer para evitar que elas se reproduzam mais do que o seu jardim suporta. Primeiro item que devemos nos atentar é para a rega correta. Sabendo que o próprio corpinho das lesmas e dos caracóis são bem úmidos e para se preservarem assim, eles gostam de ambiente com bastante umidade, devemos nos atentar para a rega das nossas plantas. A maioria das plantas que cultivamos no jardim não gostam de encharcamento do solo. Então, tanto para preservar a saúde dessas raízes, quanto para evitar o proliferamento exagerado desses moluscos, devemos cuidar para que essa rega seja feita a fim de umedecer o solo sem encharcá-lo. E se você já assistiu algum vídeo sobre paisagismo aqui no nosso canal, sabe que sempre gostamos de frisar que para a gente ter sucesso na rega, precisamos também ter um solo, um substrato ideal, ou seja, um solo ou um substrato com uma boa capacidade de drenagem, um solo bem fofinho. Dessa forma, dificilmente empoçará água nas raízes. O segundo item que devemos nos atentar é quanto ao espaçamento das plantas. Não devemos adensar mais do que cada espécie permite, principalmente se você mora em uma região naturalmente mais úmida. Cada espécie tem um espaçamento mínimo ideal para o seu cultivo. De maneira geral, caso você não faça ideia de qual seja, podemos utilizar o diâmetro da planta adulta como espaçamento mínimo de uma planta para outra. Com o espaçamento ideal, há circulação de vento entre as folhas, permitindo o controle de temperatura e umidade, tanto na camada superficial do solo, quanto no microclima gerado entre as plantas. Terceiro item que devemos nos atentar é quanto à limpeza do seu jardim e do local ao redor dele. Em relação ao jardim e horta, devemos sempre realizar a poda de limpeza, retirar flores, folhas, hastes e frutos secos, porque são nesses lugares que os moluscos gostam de se esconder. Vasos abandonados, então, são o lugar para abrigar lesmas e caracóis. Sabe aquela plantinha que morreu e só sobrou o esqueleto seco dela no vaso? Então, se tiver lesmas e caracóis no seu jardim, pode começar a procurar por ali. E o ambiente ao redor do seu jardim e da sua horta também deve estar limpo. Esses bichinhos adoram se esconder naqueles materiais que sobram da obra, sabe? Telhas amontoadas, tábua, peças de piso e revestimento, tijolo. Então, caso tenha esses materiais aí no seu jardim ou esteja acontecendo uma obra no seu vizinho que é muito próximo ao seu jardim, pode ser que ali seja o lugar que esses animais estejam se escondendo. Fique atento. E além de efetuar a rega e espaçamentos corretos e fazer a limpeza do seu jardim e do local ao redor dele, você pode e deve fazer o uso de palhas protetoras na superfície do seu solo ou substrato. A utilização de palhas protetoras no seu canteiro ou no seu vaso são muito importantes em qualquer situação, tendo ou não infestação de lesmas e caracóis no seu jardim. As palhas protetoras têm a função de manter por mais tempo a qualidade física do solo, evitando a compactação, ou seja, a perda de poros do solo ou do substrato e, consequentemente, evitando a perda da capacidade de drenagem. Você pode fazer a cobertura do solo com inúmeros materiais: casca de pinos, argila expandida, britas e até plantas pendentes ou rasteiras você pode utilizar. No entanto, no caso do seu jardim ou da sua horta estar sofrendo seriamente do ataque de lesmas e caracóis, recomendamos que você utilize palhas protetoras que dificultem o deslocamento deles. Como o corpinho das lesmas e caracóis são bem macios e relativamente sensíveis, eles gostam de andar sobre superfícies lisas e úmidas. Então, para afastar esses moluscos do seu jardim, recomendamos que você utilize palhas protetoras que sejam secas e ásperas. Você pode utilizar casca de arroz, pode ser queimada ou não. A casca de arroz
não carbonizada é mais incômoda para lesmas e caracóis do que a casca de arroz carbonizada. Mas a casca de arroz não carbonizada é mais difícil de achar. Se você não encontrar aí na sua região, você pode usar a carbonizada sem problemas. Além da casca de arroz, você pode usar serragem de madeireira. Elas são ótimas para evitar o aparecimento desses bichinhos, porque elas são ásperas e secas e eles não gostam de circular por esse material. Apenas quero ressaltar aqui que se você optar por utilizar serragem, utilize serragem provinda de madeireira. Não utilize serragem provinda de marcenaria, porque a marcenaria utiliza madeira tratada e o produto utilizado para esse tratamento da madeira pode ser tóxico, combinado? Se você não tiver acesso a essas palhinhas protetoras que acabei de comentar aqui, você pode utilizar a proteção do solo que você está acostumado, associado a barreiras protetoras. Inclusive esse nome eu acabei de inventar. Qual a diferença entre palha protetora e barreira protetora? A palha protetora a gente joga por cima de todo o solo, de todo o substrato. Já a barreira protetora, não. A barreira protetora é uma barreira mesmo, é como se você fizesse uma barricada, uma trincheira protegendo o seu jardim, a sua horta, a sua planta do ataque dessas pragas. Você pode utilizar tanto a cinza da madeira, aquela cinza que sobra do fogão a lenha, do forno de pizza, da lareira, ou cal virgem. Tanto a cinza quanto a cal, por serem secas, não são um solo atrativo para as lesmas e caracóis. Então, as lesmas e caracóis estão passeando ali pelo seu jardim ou pelo seu vaso e à medida que eles encontram essa barreira seca, eles não avançam e dessa forma você protege a sua plantinha. Para fazer essa barreira, se a sua planta estiver em vaso, você deve aplicar o produto diretamente no substrato, bem na borda do vaso. E se suas plantas estiverem em canteiro, ou você pode aplicar em toda a borda do canteiro, respeitando 20 centímetros de distância para cada planta, ou você pode fazer barreiras isoladas para cada planta, respeitando também o distanciamento de 20 centímetros. No entanto, há dois poréns. O primeiro, porém, é que quando chover ou quando você irrigar o solo, a cinza e a cal será diluída e você teria que repor toda vez que isso acontecesse. Ou seja, se você regar ou chover todo dia, você teria que repor a cal e as cinzas todos os dias. E o segundo, porém, é que tanto a cinza quanto a cal pode interferir no pH do solo. Ou seja, não é recomendável fazer essa aplicação diária, porque poderia modificar severamente a acidez do solo. Então, não quero dizer que você não pode utilizar a cinza e a cal como barreira protetora. Você pode utilizar, mas intercale a utilização desses materiais com outras palhas protetoras ou com casca de ovo triturada. Assim que consumir os ovos, lave as cascas para não criar mau cheiro e assim que elas estiverem secas, as triture. Esse é um material pontiagudo, bem áspero, muito seco. É ótimo para utilizar como barreiras protetoras, principalmente em vasos. Ju, é o seguinte, essas medidas preventivas não vão servir para mim. A minha horta já está severamente atacada. Há folhas furadas, lesmas e caracóis por todos os cantos. Ah, então não vai ter jeito. Vamos ter que entrar com as medidas de ataque às pragas. A primeira ação de combate a essas pragas é a catação manual. Toda vez que você vir lesmas e caracóis, você deve retirar do seu jardim e exterminá-los. Para exterminar, você pode pisar em cima delas e jogar fora, e dependendo da quantidade, você pode até colocar na sua composteira. Mas se for muitas pragas, se for muitas lesmas e muitos caracóis, você pode fazer um buraco aí no seu jardim, jogá-los lá embaixo, colocar cal em cima e enterrá-las. A segunda atitude que podemos tomar é fazer armadilhas para atrair esses moluscos. Há 3 tipos de armadilhas mais utilizadas para fazer o controle dessas pragas. As lesmas e caracóis têm um olfato muito aguçado.
Dessa forma, essas armadilhas têm como estratégia utilizar produtos que exalem cheiros atrativos para elas. A primeira armadilha mais comum é utilizar casca de legumes e frutas para atraí-los. Procure utilizar legumes e frutas que contêm bastante água e que exalem um cheiro doce e agradável. Por exemplo, casca de melancia, melão, abóbora, chuchu. É possível fazer com todas as cucurbitáceas e com batata, cenoura. O importante é ser a casca de um alimento que proporcione um ambiente úmido e se tiver um cheirinho doce, então melhor ainda. E para utilizar essa armadilha é simples. É só posicionar essas cascas de frutas e legumes de maneira aleatória e espalhadas pelos seus canteiros ou vasos. Considerando que esses animais têm hábito noturno, você deve posicionar as armadilhas no final do dia ou no início da noite e retirar depois de 1 ou 2 horas. E se seu canteiro, se seu jardim estiver infestado, depois de 2 horas, quando você voltar no seu canteiro, com certeza você encontrará muitos moluscos se alimentando dessas cascas. Então, é só retirar essas cascas e os moluscos e exterminá-los. Outra armadilha muito comum é a utilização de líquidos com cheiros agradáveis, como leite, suco e até cerveja, acredita? Sim, os moluscos adoram o cheiro da cerveja, mas você não precisa comprar uma cerveja ou abrir uma lata só para fazer a armadilha. Você pode utilizar aquela cerveja que sobrou no copo, sabe? E se você não tem cerveja em casa, aqueles sucos industrializados são bem docinhos e são ótimas iscas. Para você ter maior sucesso, sugiro você utilizar o fundo de uma garrafa PET como suporte para o líquido que você escolher. Recorte o fundo da garrafa com 4 ou 5 centímetros de altura no máximo e coloque ali dentro o líquido que você escolheu. Para potencializar, coloque um pouquinho de sal nessa bebida. O sal terá a função de desidratar o molusco. Você também colocará essas armadilhas no final do dia ou no início da noite. Só que detalhe, você enterrará o suporte de forma que fique alinhado com a superfície do solo. O intuito disso é facilitar o acesso do molusco a esse líquido. E utilizando essa armadilha, você pode retirar só no dia seguinte, porque diferentemente da armadilha de casca, nessa armadilha de líquidos a lesma desidratará e morrerá por ali mesmo. Dessa forma, no dia seguinte, você recolhe as armadilhas, descarta o líquido e os moluscos capturados. E a terceira armadilha muito comum é utilizar como atração a farinha de milho, fubá ou ração de galinha. Você também colocará a farinha em um recipiente. Você pode utilizar também o fundo da garrafa PET. Só que nesse caso pode ser menos profundo, não precisa de muita profundidade. A ideia é só apoiar a farinha ali e deixar o mais disponível possível para os moluscos se alimentarem. Se você utilizar o fubá, a farinha de milho, você pode voltar só no dia seguinte, porque ao ingerir, as lesmas e caracóis morrerão. Agora, se você utilizar aquela ração de galinha, aquela farelenta, sabe? Vale a pena retornar depois de 2 horas para fazer a catação. Ju, já fiz a catação, já coloquei as armadilhas, mas sério, tem muitas lesmas e caracóis. Tô há tanto tempo atrás deles que nem sei se conseguirei vencê-los. Eu já tinha vencido a primeira batalha, mas não poderia vencer a segunda, pois o adversário era muito mais forte. Eu não tinha forças suficientes para lutar. Bom, se você já tentou por um tempo as armadilhas e a catação e mesmo assim a sua horta e o seu jardim continua sendo atacado por lesmas e caracóis, uma opção é utilizar iscas tóxicas. Essas iscas são vendidas em gardens e agropecuárias e são registradas para o combate dessas pragas. Elas são granuladas em pellets e seu formato e tamanho são muito parecidos com sal grosso. Há 2 tipos de isca. A primeira isca que vou comentar aqui com vocês é composta por fosfato férrico, que é um composto orgânico presente naturalmente no solo
Inclusive, ele é utilizado como ingrediente ativo em fertilizantes disponíveis no mercado. Por esse motivo, essa isca pode ser utilizada até em cultivos orgânicos. Então, se você tem uma hortinha em casa que está sofrendo severamente com um ataque de lesmas e caracóis, você pode utilizar esse produto. E a sua aplicação é simples, é só espalhá-lo uniformemente sobre o solo. Já a segunda isca, eu não recomendo que você faça a utilização dela aí na sua casa sem a recomendação e o acompanhamento de um engenheiro agrônomo. Mas eu vou comentar aqui nesse vídeo para que você saiba que existe essa segunda isca, para na hora que você for comprar a primeira isca você não se confundir. Essa segunda isca é composta por metaldeído, um composto altamente tóxico. E é bem fácil de identificar esse produto, porque os pellets deles são azuis, enquanto os pellets das iscas de fosfato férrico são brancos. De novo, quero reforçar aqui que eu não recomendo a utilização desse produto na sua casa sem a recomendação e o acompanhamento de um profissional, combinado? Bom, e se você está percebendo que tudo isso que você está fazendo, catação, armadilhas e iscas, não está adiantando, você está sentindo que há muitos meses você está correndo atrás do próprio rabo, você pode fazer uma aplicação de sulfato de cobre pentahidratado, ele é azulzinho também, diretamente no substrato. Esse produto exterminará os ovos das lesmas e caracóis que ficam enterrados na superfície do solo. Como o sulfato de cobre também serve como adubo, também é um mineral presente em adubações que a planta precisa para se nutrir, não é aconselhável que você faça mais de uma aplicação. Na verdade, só faça essa aplicação quando você perceber que a catação, as armadilhas e as iscas não estão dando conta. Mas, gente, o combate a lesmas e caracóis exige paciência e persistência. Muitas vezes não será colocando apenas uma vez a isca ou fazendo a catação em apenas um dia que você resolverá o problema. É recomendado que você faça combinações de metodologias, ou seja, utilize estratégias preventivas e estratégias de controle. Use mais de uma estratégia preventiva e mais de uma estratégia de controle. Repita os procedimentos a cada 2 dias e persista por 1 ou 2 meses. Tenho certeza que dessa maneira você terá sucesso no controle dessas pragas. Antes de me despedir de vocês e pedir para você deixar o seu like e se inscrever aqui no nosso canal, eu quero deixar 2 alertas muito importantes aqui. Primeiro alerta: se você for utilizar iscas tóxicas, você deve deixar pets e crianças longe dos seus jardins e hortas. E o segundo alerta é que, muito embora eu tenha comentado com vocês que há relatos que só o caracol gigante africano, o caramujo africano, seja transmissor de doenças, eu recomendo fortemente que você não toque diretamente nos moluscos. Use luvas ou sacolinhas plásticas. Mas se você encostar neles, lave suas mãos com água e sabão imediatamente. Vamos nos cuidar, vamos nos prevenir, não custa nada, né? Agora sim, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe com sua família, com seus amigos. Eu tenho certeza que eles vão gostar. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre os moluscos e tenha te ajudado a deixar a sua horta, o seu jardim cada vez mais lindo. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários que nós sempre tentamos te ajudar. Eu fico por aqui, muito obrigada pela sua companhia e até o próximo vídeo, hein? Beijo!